O que eu estava comentando para vocês, a gente tem na emenda estratégias de desenho 3D para hoje. Temos processos de desenho parametrizado usando corpos e componentes, né? Que na última aula eu passei rapidamente por cima disso para dar uma ideia, né? E temos outro feriado, não sei quando é que é. Outro feriado aqui. Outubro, 12. Já foi. No dia 2 temos outro feriado, né? Pronto. Então a gente pode ir adiantando algumas coisas, né? Para esse dia. Para esse dia 2. Então, vamos lá. Processos de desenho parametrizado com corpos e componentes e estratégias de desenho 3D utilizando o Fusion. Tá. Várias coisas que a gente já tinha visto do Fusion com relação a estratégias, né? Uma delas, eu estava fazendo essa peça aqui porque eu fiz uma certa quantidade de features aqui embaixo. E aí eu queria que vocês fizessem exatamente a mesma peça, só que com menos quantidade de features. E para isso, precisa a gente conhecer algumas coisas para pensar em uma estratégia que ajude a otimizar a quantidade de features que estão aqui embaixo. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Quem quiser perguntar, pode utilizar o chat, que é o chat GPT. O chat, para ir adiantando as coisas. Enfim, essa peça aqui, eu não vou passar medidas, só vou passar as vistas, tá? E o que eu quero de vocês é que vocês tentem reconstruir ela da forma mais inteligente possível. Quando eu falo inteligente, é pensando na quantidade de passos que precisa, tá? Deixa eu só terminar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso mostrar duas ferramentas para vocês. E esse vídeo talvez eu coloque na internet privado para as pessoas que precisam, ok? Basicamente é essa peça aqui, tá? Então, essas seriam as vistas, isométrica, lateral, e acho que dá para fazer estilo visual, assim, tipo arame, né? Para ter uma noção de como se comporta, beleza? Então, essa seria a peça que a gente precisa fazer. Só que vamos lá. Se a gente fala aqui de corpos e componentes, desenho parametrizado com corpos e componentes. E esse que estamos vendo agora são estratégias de desenho 3D. Então, vou aproveitar para fazer os dois, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, colocar no DA2, né? Deixa eu colocar aqui no DA2. Pronto, vou salvar esse aqui. Esse aqui seria estratégias. E aí eu vou disponibilizar esse modelo com vocês, tá? Vou passar para vocês analisar, ver as medidas. Eu não vou passar medidas, só essas imagens aqui. Já vou compartilhar no grupo também. Deixa eu tirar um print desse aqui. E colocar no grupo. Beleza, gente? Alguma pergunta até ali? Pessoal? Estão me escutando, gente? Eu tô. Eu também estou escutando. Nenhuma pergunta. Tá. Então vamos lá. Vamos sair de uma vez da dúvida, né? O que seria um corpo e um componente.
e no passo eu vou explicar algumas ferramentas que a gente precisa fazer, que precisa conhecer, tá? Então já tinha explicado para vocês, quando a gente começa, aparece essa primeira tela aqui. Ele diz que não tem nome e aparece em sólido. Então vocês têm essa tela aqui, que é o espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho aqui não tem nada, só tem esse lado aqui que seria o browser, e na parte de baixo tem o histórico. Até ali todo mundo está sabendo isso, certo? Então tá. A origem do meu plano de trabalho está aqui. Quando eu habilito ela, ou faço ela visível, ela normalmente vem oculta, né? Quando eu faço ela visível, ela me mostra os eixos, os vértices, me mostra os planos, né? Então seria um plano, se vocês percebem aqui, tem o nome dos planos e tem o nome dos eixos. Tem a origem, que seria aí no centro, tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E tem o plano X, Y, X, C e Z, YZ. E isso se concorda, por exemplo, se eu vejo esse plano, que seria o XC, desde cima, como o plano superior. Até ali todo mundo está sabendo, só que agora já tem as referências de como se identificam esses planos no ponto de origem, certo? Agora, quando vocês criam uma peça, que por exemplo esse aqui que a gente fez na prática da aula anterior, tirando aqui, estilo visual, acho que é esse aqui, beleza. Quando a gente criou essa peça aqui, a gente colocou dois componentes, que é esse aqui e esse aqui. Então pensem como se fossem pecinhas de Lego, né? Então, eu tenho uma montagem, que seria essa principal, e dentro dessa montagem tem os componentes que fazem parte da montagem. E cada componente internamente tem corpos. Ele pode ter um corpo ou pode ter vários corpos, tá? Então vamos lá. Coisas que vocês vão ter que fazer de aqui para frente. Pode anotar isso aqui. De aqui para frente precisa. Não tem como não fazer, porque isso vai fazer parte das modelagens de aqui para frente. Eu vou cobrar isso daqui para frente. Estou sendo bem claro com vocês. Precisamos fazer isso, tá? Sempre que vocês comecem uma nova modelagem, vocês vão criar um novo componente. Sempre. Tá? Alguém de vocês sabe como criar um novo componente? Essa tela aqui é a principal, a inicial, perdão. Aqui não tem nada. Vou desabilitar. E vocês criaram, por exemplo, vou criar um novo. Fechar aqui. Não vou salvar. Fechar aqui também. Pronto. Esse é o meu principal. Como que eu crio um novo componente? Pessoal, preciso de vocês participando, tá? Pode falar, gente. Não sei. Eu não sei, professor. Tá. Então vamos lá. Para criar qualquer tipo de componente, iniciando a modelagem, vocês têm que salvar primeiro. Então vamos imaginar que esse aqui é corpos e componentes. Beleza? Então, depois de salvar, aí sim eu consigo começar a criar outras coisas. Beleza? Então vamos lá. Aqui na Assemble, ou ensamblagem, tem um novo componente. Beleza? Se vocês percebem aqui, aparecem 3 ícones. Vou ver se eu consigo pegar um print. E vou fazer esse aqui. Beleza. Então vamos lá. O que apareceu? Apareceu esse negocinho aqui. Vocês percebem que esse ícone é diferente desse aqui, né? Então, isso seria uma ensamblagem e esse seria um componente. Voltamos aqui. Percebem que aqui tem um cubinho, então ele é um componente. Na hora que eu crio um novo componente, aqui dentro desse corpo de componente, que foi o que a gente guardou agora, vou dar clique aqui.
E vou colocar um nome. Na primeira, ele já me pergunta o nome desse componente. Então vamos pensar em que podemos desenhar. Vamos fazer uma prateleira, acho que é prateleira. Não sei se escreve assim. Pronto. Perceberam o que aconteceu aqui em cima? O ícone mudou. Percebe? Vou colocar aqui para vocês terem noção. Olha que íconezinho. Mudou. E aqui agora temos um novo componente. E dentro dele, a única coisa que tem são as origens. Percebe? Agora vamos criar alguma coisa. Cadê? Aqui. Vamos criar alguma coisa nesse componente. O que é alguma coisa? O que seria essa alguma coisa? Criar um objeto. Então vamos lá. Se a gente vai procurar uma prateleira, isso aqui, que estava procurando exercícios simples. Vamos lá. Prateleira. É prateleira. Beleza. Vamos fazer esse aqui. Não é tão complexo. Pronto. Ele tem medidas. Então, se vocês percebem quantos componentes vocês conseguiram identificar aqui. Podem falar, gente. Uns 4? 4 componentes? É. Tem as duas peças laterais, uma parte superior e uma parte inferior, que seria a tábua superior e a tábua inferior, certo? Certo. Concordam, pessoal? Sim. A Alicia falou 2. Pode ser 2? 2 componentes ou 4? É 4, certo? Então vamos lá. Só que esses 2 componentes aqui se repetem. Que são, vamos dizer que são a mesma peça. E em cima e embaixo também são a mesma peça. Tem 4 componentes, porém 2 são iguais e os outros 2 são iguais. Então vamos lá. Eu não vou pegar medidas daqui, vou fazer alguma coisa parecida, tá? Então vamos entrar aqui. Eu vou fazer a lateral. Então a lateral normalmente, se vocês perceberam, aqui ela tem um espaço em cima e um espaço embaixo e no meio tem um X. Então vamos lá. Pensando já em estratégias de modelagem, qual seria a melhor forma de desenhar essa peça lateral? Pessoal? Parece que todo mundo entrou e está assistindo TV. Eu acho que naquela forma de desenho que você tinha falado. Então vamos lá, pensemos em como fazer isso da melhor forma. Dá para fazer com um sketch e uma instrução. E acabou. Não tem mais nada que fazer. Por que um sketch e uma instrução? Porque vocês têm que um corte vazado, ou seja, é só um volume estudado aqui. Não tem mais nada. Então a gente pode fazer esse X aqui, esse X aqui, esse X aqui, como um todo, e a base e a parte superior. Então vamos lá. Entramos aqui. Eu não vou tomar medidas nem nada, vou chutar as coisas, tá? Vou dizer aqui que tem. Como vai ser uma mesa pequenininha, vou dizer que tem 100 e embaixo tem 150. Beleza? Então já tenho o meu quadrado a partir do centro. Certo, né?
Agora precisamos fazer uma parte em cima e uma parte embaixo. E depois fazer o X aqui, comunicando. Certo? Mas lembrem-se, sempre que eu coloco alguma coisa, alguma geometria, que ela utiliza o centro e essa forma ela é simétrica, ou seja, consegue ter formas que podem se espelhar, eu consigo fazer o seguinte, colocar uma linha de referência, certo? Ou, se vocês querem ser mais diretos, só que isso vai rolar um pouquinho a cabeça, mas tudo bem, vou explicar. Existe outra linha que é de centro. Então, vou fazer essa linha a partir daqui. E aí eu seleciono a linha, seleciono a linha de centro, e daqui para lá. Entenderam por quê, né? Eu vou utilizar essa linha de centro, que é essa linha diferente, não sei se vocês percebem. Essa linha não é tracejada tipo com tracinhos iguais, ela tem traço grande, traço pequeno, traço grande, traço pequeno. E o que agora eu vou fazer é colocar umas cotas em cima desse contorno, desse retângulo, para poder deixar melhor e mais amarradinho o meu retângulo. Tá, então vamos lá. Aqui eu vou colocar que é de 20 milímetros. De aqui para cá vai ser 2. Não, muito pouco, né? Vou colocar 10. Aí foi. Esse de aqui para cá até a esquina vai ser o mesmo 10. E daqui para fora vai ser o mesmo 10. Perdão. Oh. Sabe por que não me deixa? Porque ele está amarrado nessa linha. Perceberam? Na hora que eu fui fazer o retângulo, ele acabou sendo amarrado aqui. Então ele está me dizendo que está amarrado. Quando eu faço clique em cima do pontinho que está amarrado e eu passo o mouse em cima dessas duas restrições, ele me diz com quem que está restringido. Esse primeiro é o ponto desse retângulo restringido com essa linha do primeiro retângulo que a gente fez, e o segundo é o que está restringido entre a linha horizontal e vertical, né? Então a gente precisa desamarrar, né? Tipo, desrestringir. E então seleciono aquele que eu quero e elimino. Pronto, agora essa está solta. Esse ponto, né? E com isso já consigo agora sim colocar a cota entre essas duas linhas, sendo que de forma estratégica eu consigo fazer a referência a uma medida que está por fora. Por que isso? Porque eu posso falar, olha, 10 é muito pouco, então vou colocar 5. Aí tudo se ajusta. Percebe? E aqui vem uma coisa muito importante nas estratégias de modelagem. Existe uma forma dentro do Fusion de colocar um valor que vocês consigam controlar por fora. O que quer dizer? Imagine que vocês têm um histórico muito grande aqui de features, certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Vamos abrir esse castelo aqui. Enquanto abre. Então imagine, tenho todos esses componentes, esse castelinho a gente vai fazer depois, tá? Tenho todos esses componentes e cada um deles, e inclusive aqui não tenho carregado o meu histórico. Tem gente que às vezes não aparece o histórico, então como vocês fazem? Clique direto no projeto principal, lá na assemblagem, daí vocês dizem capturar o desenho do histórico. Se eu abro aqui, não sei se ele vai vir, não. Esse aqui veio com peças. Depois de que já você fez as coisas e fala para capturar o histórico, ele só coloca componentes. A partir daí ele começa a capturar. Então, bom, esse exemplo não funciona muito bem. Vamos ver outro. Esse aqui. Deve ter alguma certa quantidade de features. Por exemplo, esse aqui. Certo? Isso que a gente vai ver a projeção das... Não sei se eu passei para vocês uma apostila que eu fiz, tinha uma imagem, nessa imagem eu fiz a partir desse modelo.
né? Como identificar as formas do plano, né? Então, top significa assim, frontal e lateral esquerda. Então, imagine ter que mudar aqui um monte de alguma coisa que eu não sei qual é. Aí eu vou ter que ficar dando clique em uma delas para identificar onde que é. Por exemplo, eu queria que esse furo fosse maior. Vocês percebem que eu dou clique aqui e não acontece nada aqui embaixo? Ou seja, ele não me mostra. Ó, ele não mostra onde que está. Aí eu tenho que ver, o que ele fez aqui? Eu fiz um retângulo. Depois ele fez uma instrução. Depois fez esse quadradinho. Depois fez essa instrução. Aqui está o corte. Ó. Se eu dou clique aqui, aí está o círculo. Então vamos pensar que ele é 15. Finalizo aqui. Atualizo meu desenho. Então, para evitar ficar procurando aqui no histórico onde que se encontra a característica que eu desenhei, a geometria, eu posso utilizar outra coisa. Então vamos lá, vamos voltar a componentes. A medida que eu quero mudar é essa aqui, que vamos dizer como que é a parede interna do corte que vai ter essa peça. E ela é essa aqui, que é a referência. Por quê? Porque eu coloquei que esse valor e esse valor estão referenciados a esse aqui. Certo? Como que eu sei a referência dela? Porque ela tem um nome. Se coloco o mouse em cima, ela me diz que ela se chama D4 e é igual a 5 milímetros. Se vocês vão aqui dentro do Sketch e diz aqui modificar, né? Vocês dão um clique aqui. Aqui embaixo diz mudar parâmetros. E aqui vai aparecer todos os parâmetros que estão até agora. Então tem o Sketch 1, que é exatamente onde a gente está. Ó, Sketch 1. O modelo é prateleira, que foi o componente que a gente criou. Dentro da prateleira tem um Sketch. E dentro do Sketch tem todas as medidas. Tem 1, 2, 3, 4. Percebe? D4, 5 milímetros. Exatamente isso aí. Então, se eu identifico que esse valor aqui, esse aqui 5 aqui é D4, eu vou colocar ele lá fora. Eu, favorito ele. E vou trocar o nome. Vou colocar agora espessura. Pronto. Agora já não chama D4, chama espessura. E se eu mudar o valor aqui da espessura, vamos colocar aqueles 10 milímetros que a gente tinha, automaticamente o meu desenho muda, tá? Continuando, falando sobre a simetria, tem a ferramenta de mirror e a gente já tinha visto. E o que eu vou fazer mirror? Desse retângulo aqui, tá? Então, dando 2 cliques em cima de qualquer das linhas, ele seleciona o contorno inteiro. Lembram que eu coloquei uma linha de espelhamento, uma centerline? Automaticamente, na hora de utilizar a ferramenta, ele já seleciona essa linha e já faz. Beleza? Se eu não coloco uma linha de centro, ele vai me perguntar sobre que linha você quer fazer o espelhamento. Aí eu posso utilizar qualquer linha de construção. Vamos lá, ok. Então, olha só, já temos a parte de cima, a parte de baixo, e agora vamos fazer a extrusão. Depois a gente volta aqui e faz o X. Para fazer a extrusão, tecla E, já está selecionada a geometria fechada, e ele está me perguntando quanto que eu quero extrudar. Vamos colocar aqui, por exemplo, tábua. Vou colocar uma letra aqui, vou falar lateral, por exemplo. Lateral igual, e vou falar a espessura aí, 20. Pronto. O que acabou de acontecer? O que aconteceu agora? Lembram onde está a mudança de parâmetros? Agora estou em sólido, gente. Percebam? Já não estou em Sketch, estou em sólido. Vou modificar aqui parâmetros. E eu acabei de criar um que chama lat. Lembra? Eu acabei de criar lá diretamente. Lat igual a outra coisa. Então não tenho que vir aqui e ficar criando parâmetros e nomes e tudo isso. Posso fazer isso diretamente aqui e colocar o valor. Existem vários tipos de unidades, né? Lembrem-se.
Por exemplo, eu posso fazer uma matriz circular e posso colocar a quantidade de furos que eu quero fazer, por exemplo. Mas se eu falo quantidade de números, não quer dizer que a unidade seja milímetros, é quantidade sim, unidade. Posso colocar milímetros, polegadas, centímetros, graus, né, temperatura, vários tipos de unidades. Mas enfim, levem em consideração isso. Pode ser criada uma variável com um nome e diretamente assinar o valor. Aí eu posso vir aqui e falar, não, você é igual a 10. Ah, quer dizer que se eu consigo fazer isso, será que a outra referência que eu coloquei de espessura serve para colocar ali também? Sim, pessoal. Então vocês podem colocar aqui referência a outra medida. Ó, espessura. Se eu começar a escrever, ele já me diz. E se eu dou clique, ele vai. Pronto. Se eu mudar esse aqui, o que vai acontecer? Vai mudar a espessura da barra lateral aqui em cima e embaixo, porque está tudo amarradinho. E além disso, a espessura da extrusão. Quer ver? Aí. Então, isso é feito de forma inteligente. Essa ferramenta que eu estou mostrando agora, a de mudar os valores dos parâmetros, é muito importante. Porque evita retrabalho, evita que vocês se percam fazendo um monte de retrabalho em cima de uma peça. Isso nesse contexto. Por isso que vocês têm que conhecer antes de modelar uma ideia de como modelar aquilo, para que vocês pensem nisso que a gente está fazendo agora de uma forma automática. Então vocês já pensam, se eu tenho um móvel que, vou dizer um móvel, né? Vamos imaginar uma cadeira, e quero fazer vários tamanhos, eu só preciso mudar os parâmetros. O desenho é o mesmo. Só quero que a pata seja maior, que o encosto seja maior, que seja menor. Esses parâmetros eu consigo colocar aqui. Até agora todo mundo entendeu o que eu estou falando? Sim. Está muito complicado? Para mim, um pouco, professor, mas eu ainda estou entendendo. Ou seja, você está entendendo a lógica. Eu ainda não passei um exercício para vocês fazerem. Eu quero que vocês entendam a lógica. De quê? De que como é modelagem parametrizada, os parâmetros eu consigo controlar. O Fusion está trabalhando numa nova ferramenta que chama configurações. Ela ainda não está habilitada, mas já está em desenvolvimento. Com configurações, com essa ferramenta de configurações, esses parâmetros aqui, vocês vão ter uma pastinha aqui que vai falar configurações, e em cada uma dessas configurações vocês podem colocar os parâmetros, e aí vocês podem selecionar vários tipos de configuração, e automaticamente a modelagem, se não tiver algum erro na hora de você mudar algum parâmetro, ela se ajusta. Você pode colocar configurações de cor, de tamanho, pode ser alguma coisa relacionada à simulação e tudo mais. Enfim, vamos voltar aqui. O que falta? Vamos colocar os 10 milímetros. Já voltou a desenhar do jeito que a gente queria. Beleza? Até ali, tudo bem, né? Conseguem replicar isso aqui. Não vamos fazer o X, vamos deixar desse jeito. Tá? E o que acontece? Se vocês percebem, eu comecei a desenhar na cara top, certo? Só que na hora que eu for fazer a minha cadeira e eu mudar dessa linha assim, a frontal, que deveria ser essa, tá errada. Se eu vejo a frontal, ela deveria ser aqui. Para quando eu faça isso, seria essa lateral para esse lado e a outra peça para lá. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que desenhar tudo, não consigo ver uma opção. Tá, então o que vocês podem fazer é selecionar a cara que vocês acham que é frontal, dar clique direito aqui no gizmo, e aqui onde diz selecionar ou configurar a vista, como vocês dizem frontal. E ele reseta todos os valores das vistas e deixa como se fosse do jeito que vocês querem, tá? Esse é um truque aí, rapidão. Bom, beleza. O que falta? Temos uma peça, só que são duas da mesma, tá?
Então, temos uma ensamblagem, que a gente está fazendo agora, e temos a primeira peça, que seria, já não chama prateleira, chama chapa, vamos colocar assim, lateral, chapa lateral, beleza? E quando eu fiz a modelagem e fiz a extrusão, lembram que eu falei para vocês que a gente só precisava de um esboço de uma extrusão? Pronto, já está definido tudo. Só que quando eu criei o componente, ele tinha só origem e nada mais. Sketch está relacionado a esse sketch e corpo a extrusão. Se eu abro eles aqui, estão as duas coisas, sketch e extrusão. Quando eu faço uma extrusão, todo o sketch que eu utilizei para fazer a extrusão, ele oculta, ele é ocultado automaticamente. Então, se vocês quiserem olhar, ele fica assim. Por isso que às vezes vocês estão desenhando e ficam habilitando aqui os sketches, e aí aparece um sketch aqui, aí vocês querem selecionar o sketch, aí dá erro, aí cria outro sketch em cima, e começa a dar sketch em cima de sketch. Tá? Esboço em cima de esboço, então muito cuidado com isso. Beleza? Para quando a gente pense em fazer impressão 3D, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em corpos e vão mudar o nome do corpo, tá? Porque muitas pessoas no modelo final vão ter um monte de componentes com nome em cada componente, mas os corpos todos vão chamar body 1. Então, por isso que eu frisei várias vezes. Coloque o nome do componente e o mesmo nome no corpo. Então, isso eu vou cobrar a partir de hoje, tá? Modelagem que tem aqui vai perder pontos. Se ele vier comigo com nome de componente, mas o corpo está como body 1, tá? Então, vou colocar aqui chapa lateral. Ok. Agora, será que eu preciso desenhar outro? Não, né? Porque são dois esse aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Dar clique direito, copiar. Mas quando eu for colar, eu não tenho que ter selecionado esse componente, porque se eu colar aqui, eu vou colar dentro dele. Quer ver? Cadê o meu copiar? Copiar. Ué, não me deixa. Ah, claro, ele não vai deixar copiar o mesmo componente dentro dele, mas eu posso copiar um corpo. Copiar, dentro do corpo, colar. E na hora que eu faço isso, ele vai me deixar movimentar a peça. Só que o que acontece? Lembram de corpos e componentes quando eu colocava o exemplo dos órgãos de uma pessoa e a pessoa? A pessoa seria o componente e nesse caso aqui com o nome de corpo seriam os órgãos da pessoa. O que quer dizer? Se eu coloco aqui dois corpos, chapa 1 e chapa, vou deixar ali, quando eu mexer nessa, o que eu estou mexendo é no componente. Ó. Então ela vai mexer com os dois. É como se a pessoa estivesse levando os órgãos com ela, né? Como se o componente estivesse levando tudo o que tem dentro. E eu posso colar mais aqui, por exemplo. Ah, bom, esqueci essa parte aqui. Toda vez que vocês criam um componente, alguma coisa, e alguma peça se moveu do lugar onde ela está, o Fusion vai falar, olha, a minha referência, onde estavam as peças para começar a calcular as outras coisas, estava em um lugar. E a posição ou a localização dos componentes foram mudados. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está falando, você quer reverter na posição que estava ou você quer capturar a posição atual e a partir daí começar a desenhar? Por isso que muitas pessoas têm um monte dessas crucezinhas aqui no histórico. Porque começa a movimentar, por exemplo, se eu falo capturar, a partir de aí vai criar uma nova movimentação, um novo desenho. A partir dessa referência no meu plano, tá? Se eu vejo aqui a origem, olha onde está a origem. Lembra que a gente desenhou lá no início, essa peça estava na origem? Então eu acabei de perder minha referência. Toda vez que eu abro essa peça, agora a origem vai estar separada da origem do meu plano de trabalho. Então eu vou voltar. Vamos lá. Volta aqui, volta aqui, volta aqui.
E na hora que eu for movimentar, seria melhor resetar. Então vamos lá, vou colar de novo o componente. Ele vai me perguntar, vou falar, olha, reverta a posição. Aí ele volta para a posição original, e aí eu coloco, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, outra peça. Só para mostrar para vocês que continua sendo o mesmo. Ó. Então, um componente pode ter um monte de corpos. Quando eu movimentei, não sei se vocês perceberam, aqui em cima apareceram dois iconezinhos. Um que diz capturar posição, e essa vai ser uma feature nova aqui no meu histórico. Ó, capturar posição. Ele não colocou ele. Eu vou botar. Ou tem outro ícone que é reverter posição. Beleza? O que é que eu posso fazer, professor? Porque eu não gosto disso. Eu quero que a peça fique no lugar e não fique se movimentando. Tá. Eu vou voltar aqui. Pronto. Já fiz um Ctrl C de tudo, tá? Tem o esboço e tem o sketch. E essa peça está no lugar que eu quero. Então, o que eu posso fazer é fixar essa peça no meu plano de trabalho. Mas como é que eu fixo essa peça? Não é utilizando as juntas, tá? Que ainda a gente não viu. É dando clique direito em cima dela. E aí vocês falam ground, fixar. Pronto, acabou de aparecer aqui um iconezinho de uma pecinha como se estivesse presa, né? Não sei como que chama esse aparelho. Vou mostrar para vocês o que é que eu estou dizendo. Vamos colocar aqui. Esse iconezinho aqui, ó. Vou desafixar um ground e ground. Como está em inglês, aparece de primeiro para mim. Para vocês deve aparecer aqui ou mais para baixo, chama fixar, quando estiver em português, tá? Vocês sabem o nome desse bichinho aqui? Pessoal? Pin? Tá, um pin. Vou fechar esse aqui, vou fechar. E tá, agora o que acontece? Quando eu faço a clique em cima dele, ó, eu não consigo trazer comigo, estou fazendo um clique em cima dele. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui na questão das peças que a gente tem, ou dos componentes que a gente tem. Então precisamos de duas, né? Vou copiar agora esse aqui, copiar. E eu vou colar em cima, que é minha ensamblagem. Seleciono a ensamblagem. E ele tem duas opções de colar. Quando eu colava corpos, ele tinha só uma. Ele cola exatamente o mesmo corpo. Mas quando eu tenho componentes, eu posso fazer duas formas de colagem. Qual é a diferença dessa aqui? Quando eu falo colar dessa forma, eu vou colocar mais para lá. Lembram que o centro da peça estava no centro da modelagem? Ela continua ali, ó. Então isso é muito bom na hora de você conseguir mexer na peça e colocar no lugar que você quiser. Mas vamos lá. Colocando a peça nesse lugar. Essa eu consigo mexer, essa eu não consigo mexer. Quando eu faço isso de colar diretamente, Ctrl C, Ctrl V, é como se fosse essa peça original e essa uma cópia dessa, ela dando todas as características dela. Então vamos lá, vou mudar aqui o valor da espessura, colocar 5. Viram o que aconteceu? As duas mudaram. São a mesma peça, com as mesmas características. Beleza? Oxe, não me deixa. Aqui, 10. Beleza? Isso é bom quando vocês estejam fazendo um monte de modelagem onde tem peças em diferentes lugares, mas a peça é a mesma coisa. Por exemplo, parafusos em uma montagem. Eu tenho 20 parafusos que eu desenhei e todos têm uma característica específica. Gente, daqui a 15 minutinhos vai terminar, mas aí a gente faz outro. Diga. É lá o One, né? Era só para avisar que apareceu a vez dos 15 minutos, mas isso eu já vi, então, ok. Ah, tá, obrigado. Então vamos lá. Vamos utilizar a segunda forma de colar. Eu vou pegar outro componente aqui. E eu vou colar como novo. E eu vou colocar na frente.
Gente, o que eu estou fazendo é colando componentes, tá? Não são corpos. Se vocês percebem, aqui embaixo estão aparecendo, ó, componente, 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 cada um deles com uma sequência de nomes. Tanto é que lateral 2.1 é a original, lateral 2.2 é a original cópia dela, e lateral entre parênteses 1 é uma peça nova. A partir dessa peça que eu criei, eu posso criar outra e desenhar coisas diferentes nela. Vamos mudar agora, por exemplo, o parâmetro para vocês entenderem melhor. Ó, criou outras duas, ó. Percebe? Por quê? Porque essa peça eram duas componentes que tinha, mas agora esses novos valores são dela só. Já não pertencem mais. Então, se eu mudar isso aqui, agora faz sentido entender o que estou falando. Muda nas outras, mesmo essa aqui tendo algumas características, não muda, né? Porque tem seus valores diferentes. Então, vamos colocar 20. E isso também é muito bom. Por quê? Porque eu consigo fazer diferentes modelagens a partir de uma peça base. Certo? Então vamos lá. Voltando aqui. Vamos deixar nossas duas peças. Eu vou tirar esse daqui. E eu vou tirar esse daqui. O que eu fiz no histórico? Eu fixei essa peça, desafixei, fixei de novo. Então ele ficou no histórico. Beleza? Só que o que acontece agora? Essa peça está solta. Ó. Essa peça está amarrada no meu centro, no meu plano de trabalho. Beleza? E como que eu faço para fixar essa peça com essa peça? Bom, existe um sistema de ensamblagens que a gente vai ver com mais detalhe na frente, em outras aulas. Só que agora eu vou mostrar rapidamente. Uma junta se compõe de vários tipos de formas de juntar componentes. Nesse caso, o que eu quero é que essa cara dessa peça com essa cara dessa peça se concordem e que tenham uma certa distância, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar uma junta rígida, chama isso. E quando eu faço o clique ali, ele vai me perguntar que tipo de junta eu quero. Eu vou explicar isso rápido, depois entro em detalhe, tá? Eu vou falar uma junta rígida. E quando eu coloco na cara, ele me diz sobre que ponto você quer que fique a referência de junta. Eu falo, olha, nesse centro, aí ele passa para a outra peça. E eu quero que seja com relação a esse centro. Só que quando ele faz isso, ele junta os dois. Ó. Ficou bem centralizado, porque, bom, a gente pegou o centro da peça, né? Agora, vindo de frente. Só que assim, eu quero que tenha um espaçamento entre essas duas caras. Vamos colocar aí, sei lá, pensamos em 200 milímetros. Pronto. A junta aparece aqui, o novo ícone, que quer dizer que essa peça, nessa cara, entre esse ponto e essa cara também, existe uma junta. E aqui no browser aparece também uma pastinha que chama juntas. E aqui aparece a junta. O tipo de junta e como ela está. Aí vocês podem falar assim, renomear a junta e falar, olha, centro entre chapas laterais. Pronto. Agora sei o que ela faz. Agora sei que a chapa lateral tem um corpo que chama lateral. E que tem outra peça igual que chama lateral. Isso é bom porque quando vocês vão fazendo isso no início da modelagem, depois existe uma forma de criar um desenho técnico e aí vocês falam, cria para mim uma lista de componentes. E aí ele vai falar, olha, tem duas chapas, chama chapa lateral, e tem essas duas características. E ele faz isso automático. Só que vocês têm que levar em consideração fazer isso no início da modelagem. Tá? Interessante fazer, por exemplo, o seguinte. Depois a gente vai dar um acabamento. Mas, por exemplo, eu vou selecionar essa chapa aqui. E vou fazer um arredondamento de... Vamos fazer da base. Essa com essa. Vou colocar que é igual. Lembram da variável que a gente colocou espessura, acho que era? Ó, espessura. Só que agora eu vou falar que é dividido 2. Por que dividido 2? Porque quando eu mudei a espessura, o valor vai ser menor do que a distância entre essas duas, né? Dessas duas linhas. Só para brincar um pouco. E aí vocês perceberam que aqui desse lado e desse lado tem o mesmo. Então vamos lá. Voltando aqui.
E não sei se também vocês foram observadores, mas aqui quando eu selecionei essa chapa, quem está mudando é essa, né? E essa fica transparente. Se eu fizer o menu na outra, ó, vou selecionar essa e eu vou mudar, vou fazer um chanfro entre essa cara aqui e essa cara aqui. Eu vou colocar exatamente o mesmo, espessura dividido 2. Perceberam que a outra também mudou? Então, essas peças é como se estivessem sendo cópia uma da outra e sempre vai levar em consideração as mudanças, né? Se colocar feature ou não. Por isso, se vocês colam como nova peça, é melhor deixar ela, né? Separada. Enfim, já temos nossas duas chapas, já fizemos nossas mudanças, já temos uma forma de controlar automaticamente aqui um valor só. Vamos ver o que acontece. 5. Percebe? Aqui o chanfro, o arredondamento, tudo acontecendo de forma automática, só mudando um valor. Beleza? Então, utilizando uma estratégia para modelar isso da melhor forma possível, utilizando parâmetros personalizáveis dentro da tela aqui de mudança de parâmetros, certo? Agora que falta? As duas tábuas. Então vamos lá. Sim. Na parte de baixo você usou o arredondamento ele circular e na parte de cima você pôs ele reto. Sim, era para mostrar que são diferentes. Era mesmo assim? Sim. Achei que eram as duas retas, as duas redondas assim. Não. Embaixo eu queria colocar arredondado e em cima eu queria colocar chanfro, para vocês dar uma olhada na diferença. Beleza. Ok? Então tá. Lembrem-se, eu tenho entre essa cara e essa cara, eu coloquei 200 milímetros. Como que eu sei que são 200 milímetros? Bom, porque eu lembrei. Mas como que eu faço para medir? Existem duas formas. Primeiro, selecionando as duas caras. Quando eu seleciono as duas caras, aqui embaixo, no canto inferior direito, ele diz, ó, duas caras, e a distância mínima entre essas duas caras é 200 milímetros. Ou, aqui em Inspect, ou Inspecionar, tem Medir, com a letra I. Se eu selecionar ela, ele vai aparecer um menuzinho aqui, eu seleciono essa cara e essa cara. E ele vai me mostrar 200 milímetros. Uma dica mais para vocês terem noção de como medir, que às vezes vocês se perdem, não sabem como ver. A mais fácil, né, se utilizar essa distância da régua aqui, de medir, é olhar aqui embaixo. Mas se, por exemplo, quiser ver um ângulo, talvez aqui não aparece o ângulo, aparece a distância mínima. Mas aqui, nessa ferramenta, eles vão dizer qual é a área de uma seção da outra, né? E aqui aparece o ângulo. Então aí cabe a vocês utilizar a ferramenta do jeito que acharem interessante. Beleza. Por que eu falei que eu precisava saber esses dois? Porque eu preciso colocar a tábua entre essa cara e essa cara. Então a medida entre essas duas tábuas é 210. Então vamos lá. Aonde que eu vou começar a medida da tábua? Eu vou colocar como referência essa aqui. Então vamos criar um novo componente. Seleciono a ensamblagem, venho com um novo componente e vou colocar aqui, sei lá, tábua. Ok? Coloco OK, apareceu tábua para mim. De novo, quando eu abrir só está a origem, então vou selecionar, criar um sketch a partir dessa cara aqui. Ó, quando eu fiz isso, o componente criou, que está criado no início, ele cria um contorno com as linhas. Então eu posso selecionar esse contorno porque está fechado e já utilizar ele como referência. Mas o que a gente quer é colocar uma tábua a partir daqui até o final, certo? Então vamos fazer isso. Como que eu faço isso? Ah, professor, eu não consigo mexer aqui nas vistas, é muito difícil, não sei o que coisa. Aqui embaixo tem um lookat, tipo, dar uma olhada no que eu quero, né? Se eu seleciono essa base aqui e seleciono a cara, ele automaticamente muda para mim, certo? Ah, mas isso é muito fácil. Ah, tá, mas eu queria ver uma outra vista que não tem no cubo. Então, por exemplo, essa carinha aqui. Percebe? Tá, essa é mais uma dica. Mas, enfim, vamos voltar aqui. E eu vou fazer a tábua nesse canto daqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar um retângulo.
E já a gente sai e entra em outra chamada. E pronto. Mas, lembrem-se, esse retângulo daqui de fora, ele é automatizado, com um valor de parâmetro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a tábua e vamos amarrar com uma medida nesse canto aqui. Se vocês pensam em fabricar, por exemplo, qualquer coisa, tudo tem tolerância. O que quer dizer? Você tem que levar em consideração os métodos de fabricação. Se eu levo em consideração que, se eu cortar essa tábua aqui do mesmo tamanho que tem a ranhura aqui dentro dessa outra peça, elas não vão encaixar. Por quê? Porque mesmo tendo a mesma medida, pode ser que fique muito apertado. Então eu vou levar em consideração essa tolerância. No caso da impressão 3D, é 0,2 milímetros. Vamos imaginar que essa tolerância aplica aqui. Então o que quer dizer? O que quer dizer todo esse papo? Que entre essa linha e essa linha, eu vou colocar uma tolerância de 0,2 milímetros. Que entre essa linha e essa linha, eu vou colocar uma tolerância de 0,2 milímetros. Mas eu posso ser mais inteligente ainda. Eu posso colocar a tolerância igual a 0,2 milímetros. Ok? Agora tem uma variável que chama tolerância. Então esse aqui é igual a tolerância. E essa linha a essa linha é igual a tolerância. Beleza. E a espessura da tábua? Então vamos colocar aqui também como uma variável. Então, espessura. Todos os nomes que vocês colocarem numa variável, esse que eu estou fazendo agora chama variável. Todos os nomes que estou colocando na variável tem que ter continuidade, não pode conter espaços. Então eu vou colocar uma barrinha no chão, vou colocar espessura tábua e eu vou falar igual a, sei lá, 5 minutos. Perdão. Deixa eu ver uma unha aqui. Beleza. Ou se a gente for mais inteligente, a gente pode... Bom, não, vamos deixar assim. Eu ia colocar como a espessura entre esse e esse dividido 2, que ia dar a metade e então ia ficar assim. Mas enfim. Tá, finalizando aqui, que faltam 2 minutos para sair. Vou selecionar essa cara aqui do meu sketch e vou falar que ele vai aqui estender até o objeto. Que objeto? Esse objeto e essa cara. Agora ele fica amarrado a essa cara. O que quer dizer? Lembram que a junta a gente tinha colocado 200 milímetros? Aqui está a junta. Eu vou abrir ela, clique direito, editar junta, e aqui estão 200 milímetros. Lembram? Eu vou colocar agora 150. A tábua ficou amarrada a essa cara. Então, se ela muda, a extrusão da tábua vai chegar até esse valor. Certo? Ah, professor, mas tem que ficar entrando na junta e fazer isso. Não era mais inteligente utilizar a mudança de parâmetro? Sim. Então vamos entrar aqui a mudança de parâmetro e vamos criar um novo. Tá? Aqui estão os parâmetros que eu vou criar. Eu vou falar aqui novo. Vou falar aqui distância entre tábuas. Vai ser em milímetros. Lembram que eu falei para vocês que existem outros tipos de unidades? Aqui estão todas elas. Tá? Continua sendo milímetros. Qual é a expressão? Eu vou falar que vai ser 200 milímetros. E eu posso colocar aqui um comentário. Por exemplo, essa variável, o que seja. Vamos dar OK aqui. Vamos sair e vamos continuar daqui a pouco. Vou fechar a chamada. E vou abrir outro e vou mandar um link, ok? Aí todo mundo entra. Que isso? What the fuck? What the fuck?
Pronto. Tá, vamos esperar todo mundo entrar para continuar. Pessoal, tinha alguém que tinha perguntado uma coisa no chat e acabei que era o Pedro que tinha perguntado. Ah, tá. Já te falo, Pedro. Deixa eu só terminar de abrir aqui para todo mundo. Tá. Se daqui a uns segundos, um minutinho, a gente não tiver mais ninguém, aí eu continuo. Mas lembrando, esse vídeo eu vou colocar no YouTube e aí vou deixar ele privado, tá? Vou deixar com vocês para vocês consultarem quando quiserem. Eu sei que é muita informação, mas é porque eu estou repetindo várias coisas para vocês levarem em consideração, tá? Isso, se vocês criarem essa cultura de fazer todos os passinhos que eu estou fazendo com vocês aqui, que isso nenhum curso vai falar para vocês sobre isso, né? E isso aplica para vários tipos de software, né? Não é só porque é o Fusion que a gente está utilizando, né? Dá para usar no SolidWorks, só que tem outras maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Outras formas. Mas enfim, vamos começar aqui. E o Pedro perguntou assim, qual comando para fazer uma variável, né? Então, primeiro vocês podem criar as variáveis diretamente aqui, né? Entrando em Modify, Change Parameters. Ou, estando diretamente no Sketch, ele também vai ter aqui o Modify e ter aqui o Change Parameters, tá? E na hora de vocês criar qualquer tipo de medição, que seria o Sketch Dimension, né? Na hora de vocês fazer isso, ele vai sair aqui o que seria... Ah, bom, não estou criando nada de... Então vamos fazer um sketch para responder a pergunta do Pedro. Vou selecionar essa tábua aqui, vou fazer nessa cara aqui, vou fazer alguma coisa, um círculo. Vou fazer aí no centro. Bom, eu acabei de perder o centro dessa peça, então vou criar um centro com uma linha construtiva. Então vou selecionar a linha, vou selecionar o centro em cima, o centro embaixo, que vocês lembrem que aparece um triângulozinho no centro da linha que eu estou utilizando. E se eu venho aqui, ó, faço uma linha para fora e já tenho meu centro. Tá. Como que eu faço a variável? Qual é o comando? É o mesmo de dimension, é o mesmo de dimensionar, tá? Então vou selecionar o centro aqui, vou tirar a linha construtiva, seleciono aqui o centro da minha tábua e vou colocar aí uma variável para esse valor. Então vamos colocar aqui círculo, vou colocar só círculo, né? Eu vou falar igual a 20 milímetros. Quando eu coloco só 20, ele já imagina que esse valor vem nas unidades que está configurado o modelo em si. O que quer dizer? Que como está tudo em milímetros, se eu coloco lá 20, ele vai utilizar 20. Mas se eu colocar, por exemplo, 2 e colocar centímetros, ele também vai aceitar, tá? Então, se eu colocar 20, já sabem que ele vai diretamente a utilizar aí essas propriedades do documento, tá? Enfim, coloquei círculo, e se eu coloco o mouse em cima, ele vai aparecer o círculo igual a 20 milímetros, tá? Essa é a forma de colocar, ou esse seria, digamos assim, o comando de criar uma nova variável, e ela vai ser listada aqui nas variáveis que a gente está criando. Beleza? Se eu venho aqui e falo, 15, bom, continua sendo a mesma lógica, né? Então, ok. E uma ferramenta que eu não falei para vocês, que é muito útil,
E não necessariamente para fazer isso aqui, porque eu posso fazer exatamente o mesmo furo de outra forma, tá? Mas vamos lá, vamos selecionar esse centro aqui e vamos fazer a extrusão para baixo. Só que eu quero que ela passe pela peça inteira, então eu posso falar de duas formas, e que eu tinha falado para vocês. Ou eu pego e falo a distância que ela tem, então se não me engano era 5, né? E aí ela corta a peça inteira até ali. Toda ela aí, percebe? Ou eu falo até onde eu quero, até aqui, ou eu falo todo, e aí não tem medida. Então eu vou selecionar tudo. Por quê? Porque lembrem que eu tenho uma variável aqui que me diz a espessura da tábua. Então, se eu falo que corte por tudo, ele vai pegar a tábua e, mesmo mudando a espessura dela, ela vai cortar toda a tábua. Beleza? Vou dar OK e vou explicar aquilo que eu estou falando para vocês. Eu vou vir aqui. Lembra da espessura da tábua? Aqui, ó. 5. Vou colocar 10. Na hora que eu fiz isso, o corte foi por todo. Ah, mas eu não queria assim. Então vamos colocar uma medida em lugar de todo. Vamos colocar uma distância. E essa distância vai ser 5. Menos 5. Percebem agora a diferença? Ó, ele vai cortar só até ali. Ó. Então, na hora que eu, por exemplo, o que eu estava falando antes, era que a espessura era 5, aí sim vocês vão perceber que ele cortou tudo. Mas como a gente está automatizando de forma parametrizada todo o modelo, então tem que pensar em como fazer isso de forma inteligente. Então explico isso aqui, no lugar da distância, tudo. Né? Que foi a instrução de corte que a gente fez aqui. Beleza. Eu falei que tinha outra ferramenta. Tá gravando? Tá. Eu falei que tinha outra ferramenta que não precisava de ser o diâmetro do círculo, né, para fazer furos. Essa ferramenta é essa aqui, ó, de fazer furos. O único que ela precisa saber é onde que é o centro desse furo. Então, como essa aqui é uma tábua e aí está testando algumas ferramentas, e essa ferramenta vocês não conhecem, mas vocês sabem fazer matriz quadrada ou circular de algumas coisas como pontos, então vamos utilizar essa aqui. Vou falar aqui que eu vou criar um sketch agora nessa cara, tá? Vou virar aqui e vou fazer 4 pontinhos aqui ao redor. Como que eu faço? Eu posso utilizar um quadrado como referência, então vou pegar esse aqui para cá. E se vocês percebem, eu estou amarrando tudo às bordas. Então vou amarrar essa com essa. Vou falar aqui 50. Ai, muito grande. Vou colocar 10? 10. Só que lembram o que era 10? Era o principal, né? Acho que era a espessura. Vamos deixar igual, espessura. Ó, tá com 5. Então vou deixar ele aqui. Então vou descer aqui igual a espessura, só que vezes 2. Ó, espessura vezes 2. Agora sim. Espessura vezes 2. Ok, e vamos dizer que daqui para cá é igual a espessura. Tudo isso que eu estou fazendo eu estou inventando, tá, gente? Espessura, gente, espessura, esse aí. Ok. Só que o que acontece? Lembra que eu comecei a desenhar? Aqui... Ah, não, aqui temos a referência assim. Então, eu vou colocar dessa linha até essa linha e vou colocar espessura. Vocês dizem, aonde que está? Está aqui no canto superior. Espessura. Ok. Aí você diz, professor, mas você não falou que era para falar para a ferramenta onde que tem que ser o centro? Sim, olha aqui. O centro do furo vai ser nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Então a ferramenta de furo, vou utilizar ele aqui,
E ela vai me perguntar aonde. Tem várias formas de selecionar. Você quer um furo só ou quer vários? Então vamos selecionar vários. Que furos? Esse, esse, esse e esse. Utilizando a mesma lógica. Distância, não, eu quero por todo. Ok? E ele vai me dizer aqui o diâmetro. Vou dizer que o diâmetro é 5 milímetros. Sério a distância? Uhum. Ah, já voltou. Beleza? Então está aí, ó. Beleza. Ah, não, mas não era assim que eu queria. Eu queria que o diâmetro aqui fosse ao menos do círculo. Então vamos colocar círculo. Será que ele deixa? Ah, ele está cortando por tudo até aqui, ó. Percebe? Está cortando a tábua de todo esse negócio. Vamos dizer que não é por tudo. Vamos dizer até aqui. Aí. Que seria a próxima cara. Ok? E aí já não vai dar problema, vamos ver. Pronto. Ah, mas esse furo está muito grande. Ah, então vamos fazer de 10 milímetros. Não é muito grande. 7. Pronto. Perceberam que eu só mudo uma variável? Em lugar de estar entrando no sketch. Ai não, vou colocar 7 e cada um deles na mão. Então vou perder um tempão fazendo o retrabalho. Pensem sempre em como seria a melhor forma possível de fazer isso. Beleza? Ah, mas é que essa mesinha ficou à distância, né? Ficou muito pequena. Ah, então vou colocar 400. Mas não mudou nada. Por quê? Porque a gente não mudou o valor aqui da variável. Lembra? Então, distância, tábua. Pronto. Olha aí. Tudo mudou. Automático. Ah, mas ficou meio feio, né? Teria que colocar cores. Existe uma forma, aqui um truquezinho para vocês, inspecionar, que você fala assim, coloque diferentes tipos de cores aos componentes. E ali coloca cores para componentes diferentes. Sendo que cores do mesmo, ou seja, peças que têm a mesma cor, quer dizer que são as mesmas peças. Aqui no histórico, tudo que tiver a cor do componente pertence a ele. Percebe? E o novo componente. Todas essas features aqui no histórico são desse componente com essa cor. E de igual forma, os outros, né? Beleza? Então já temos a junta, temos a tábua, aqui em corpo, ó, continua sendo tábua, corpo 1. Vamos lá. Tábua. Tábua. Oh, gente, tábua. Beleza? Eu evito colocar acentos dentro do Fusion porque às vezes dá erro, tá? Então evitem colocar acentos, AC cedilha e essas coisas. Beleza? Uma dica aí para vocês. Tá, e para finalizar, só para finalizar aqui, o que vamos fazer? Copiar esse aqui e colocar embaixo, né? E aí vamos utilizar na junta. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Escuta dicas. Pessoal, estão vivos? Ixi. Sim, tô ouvindo. E aí? Como que eu faço? Pessoal, como que eu faço? Não sei, professor. Vamos copiar esse componente. Seleciono em cima o meu componente principal. E coloco como normal. Por quê? Porque essa tábua aqui vai herdar todas as características do outro. E eu vou descer ele até um ponto por aqui.
E agora vamos utilizar uma junta. Só que, lembrem-se, essas duas peças estão soltas. Ó. Eu vou reverter a posição, certo? Mas eu preciso de retirar um pouco para poder fazer a junta. Vamos lá. Entro aqui em ensamblagem, junta, vou deixar a junta rígida e vou falar que, nesse caso, essa esquina aqui se concorda com essa esquina aqui, na borda para fora, tá? Só que lembra que a gente colocou uma tolerância? Ó, a tolerância está desse lado, mas as caras estão se tocando dessa peça, que seria essa cara aqui, com a cara da outra peça aqui embaixo. Então vamos colocar a tolerância. Aonde que está essa tolerância? Aqui, para cima. E quanto que ela vale? Bom, ela vale tolerância, né? Ok. Já apareceu a outra junta aqui. Vamos pensar na outra. Exatamente o mesmo. Essa parte aqui. Com essa parte aqui para fora. Só que a tolerância para cima. Tolerância. Oi, meu amor. Desculpa, gente. Só um minutinho. Vai, pega o dragão. Vai, pega o dragão. Como, meu amor? Pega o dragão. Pegar o quê? Pega o dragão. No computador? Não. Meu amor, vem pegar aí. A minha iPad. Ah, A minha iPad. vou fechar aí, peraí. Desculpa, gente. Fala, Bianca. Diga-me. Não, nada não. É só fofinho. Ah, é um pouco muito. Enfim, gente. Assim funcionam as juntas. Esses aqui, entender um pouco sobre a questão das juntas é difícil. Confesso que eu demorei um pouco a entender. Até porque eu usava muito o SolidWorks e ele trabalha de outra forma, tá? Então vamos lá. Coloca o valor de tolerância. Pronto. Professor, que coisa mais feia. Ele está muito grande. Vamos diminuir isso aí, por favor. Claro, vamos diminuir. Vamos deixar nos 200 que a gente queria. Todos os furos se ajustam. Tudo fica bonitinho. Se ajustou, amarradinho. E beleza. Então, pensando em duas coisas que a gente tinha visto aqui na emenda. Processo de parametrização com corpos e componentes. Com esse teste que a gente fez, com essa modelagem, vocês entenderam que são corpos e componentes, certo? Ou existe alguma dúvida ainda? Tudo bem. Tá. E as estratégias de desenho 3D utilizando parametrização. Até ali entendi, certo? No percurso de toda essa explicação, eu dei algumas dicas, né, de como utilizar o software, colocar as corecinhas, como medir, como visualizar, como colocar o histórico. Então, vão praticando isso, vão colocando os nomes dos modelos, que a gente até agora não fez. A partir de hoje, eu vou cobrar todos esses modelos com os nomes e pratiquem essa questão de ensamblagem, tá? Ah, professor, essas coisinhas vão ficar no meu modelo? Sim, vão ficar, mas você pode ocultar elas. Você pode ocultar essa, ocultar essa, ocultar essa. Professor, mas eu não sei qual é essa aqui. Se eu tiver 50, vou ter que ficar dando clique em cada uma delas? Vai ter que dar clique. Ah, mas esse aqui eu queria colocar o nome. Então coloca o nome. Ah, mas esse aqui eu não sei qual é qual. Se você dá clique direito em cima dela, você pode animar a junta. Ele vai explicar entre que componentes vai estar a junta. Ó, vou dar clique aqui, ó. São essas duas peças que estão juntas. Ah, vamos ver a outra. Vamos. Dá escape aqui. Clique direito. Animar. Ah, que legal. E a outra? A outra também, ó. Então, quando vocês tiverem uma modelagem bem mais complexa, que vai ser, por exemplo, no final, esse tipo de coisas são boas, são bom conhecer para
né? Para evitar passar tanto perrengue na hora da modelagem. Então vamos lá. Aqui a gente coloca a chapa lateral. Se a gente está vendo diferente, seria chapa lateral esquerda com tábua superior. Beleza? E essa de baixo? Então seria chapa lateral direita, não, esquerda, porque é essa, né? Esquerda com tábua inferior. Pronto, agora sei qual é. Ah, essa ali embaixo. Além de aparecer aqui, né? Você já sabe qual é. Colocando na descrição das juntas. Então, sigam essas boas práticas que tudo vai dar certo. Se vocês continuam fazendo isso assim, colocar os nomes, vão se perder muito, vão trabalhar, vão fazer muito trabalho, porque muitas vezes a pessoa coloca a peça, elimina a peça, coloca a outra em cima, vai e faz o corte e vai indo, vai indo. Quando você vai ver, tem uma modelagem com 50 parâmetros aqui embaixo, 50 features, perdão. E são coisas que movimentou, sketch em cima de sketch e tudo isso. Beleza? Tá. E para finalizar, eu vou disponibilizar para vocês aqui esse modelo aqui. Nesse modelo aqui, eu somente fiz isso aqui. Vamos colocar aqui para trás. Eu vou disponibilizar para vocês esse modelo, tá? Vocês só vão utilizar tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Beleza? Foi muito rápido? Vou voltar. Eu vou habilitar todos os sketches. Fiz um sketch, extrusão. Fiz outro sketch, extrusão. Certo? Fiz um basamento. Essa ferramenta aqui, ó. Vou apagar esse e vou esse. Com essa ferramenta aqui, chama Shell. O que ela faz é cortar o que tem por dentro. Ela faz tipo uma parede, tá? Então saquem que esse aqui serve para fazer caixa, por exemplo, tá? Então o que eu fiz foi selecionar essa cara, essa cara, essa cara, essa cara e essa cara, e automaticamente eu dei uma espessura e ele criou esse corte para mim. Percebe? Aí tem um arredondamento em cima, um arredondamento embaixo. Outro sketch para fazer uma matriz de furos, a ferramenta de furação, utilizando o centro dessa matriz que eu fiz. Aí eu fiz 2 furos na lateral. Agora, essa peça aqui, vocês têm que pensar que dá para fazer de uma forma mais inteligente, além de utilizar os parâmetros, tá? E o que estava faltando aqui era simplesmente criar. Olha o que eu vou fazer. Ah, eu criei o componente, criei o corpo e esqueci de fazer o componente inicial. O que eu faço? Tranquilo, vocês conseguem fazer em cima desse corpo aqui, criar um componente a partir do corpo. Pronto. Vocês têm um componente. Só que o que acontece? Vocês têm um histórico embaixo, onde antes dessa conversão existem umas features. Depois disso aí, todas as features que aparecerem pertencem a esse aqui e não à ensamblagem principal, tá? Eu vou copiar esse aqui e vou colar esse aqui. Só que o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui frontal, vou virar a peça 180 graus e vou virar para cá. Pronto. Agora eu vou pegar outra. Isso aqui agora vem para cá. E vocês vão fazer a ensamblagem que vocês quiserem, tá? Com essas 3 peças. Resolvido? Sim, dá para fazer um furo. Em lugar de fazer um furo de cada vez, dá para fazer com a ferramenta de furo, dá para fazer com extrusão, dá para fazer de várias formas. As estratégias de modelagem dependem de vocês.
cabe a vocês entender melhor e como fazer isso de forma inteligente, tá? A última parte sobre o trabalho que vocês vão fazer. Eu vou disponibilizar essa modelagem que eu fiz agora para vocês, tá? Vocês vão tentar fazer uma ensamblagem de qualquer outra forma. Ah, eu queria ensamblar esse centro aqui com esse centro aqui. Ah, e não era rígida, era tipo revólver. Ah, olha que louco. Ok. Ah, mas elas estão se mexendo. Então vamos fazer então uma ensamblagem desse furo aqui. Sei lá. Se vocês percebem, às vezes é difícil selecionar. Então apertem na tecla Ctrl, que ele vai segurar ao que vocês estão vendo, tá? Dica aí para a próxima. Selecionar esse furo com esse furo aqui. Só que ele não é esse aí, é esse slicer, tá? Ok. Esse slicer e esse componente aqui embaixo é que vai ficar fixo na minha área de trabalho. Vou falar capturar posição, beleza. E agora eu vou falar aqui no sketch, eu vou falar a ele, olha, anime tudo, ou anime essa relação. Vamos ver se ele anima tudo. Não, não vai animar. Enfim, olha que massa. Tá? Mas vocês têm que aplicar o nome do componente, utilizar alguma coisa relacionada a mudança de parâmetro, identificação das juntas, identificação dos corpos, colar um corpo novo e colar um corpo igual. Tá? Pratiquem isso. Eu vou passar esse modelo para vocês, só vou tirar as juntas que não precisa, né? Vocês que vão fazer. E seria assim. Alguma pergunta? Nenhuma?